Graça e paz, meus irmãos. Os irmãos podem tomar seus assentos. É um motivo alegre, finalmente, estarmos não da forma como nós gostaríamos, não da forma como pensamos que seria esse retorno, mas é um retorno, né? E eu me alegro por isso. Mesmo que esteja sendo de 30 em 30 pessoas, o importante é que o corpo de Jesus, o corpo de Cristo está aqui reunido para adorar o Senhor. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Nós não sabemos as circunstâncias do porquê o Senhor permitiu isso, mas nós temos a confiança de que Ele é soberano e que Ele não foi pego de surpresa e que Ele está conosco passando este momento e alguma coisa Ele há de ensinar à sua igreja. Quero convidar já a vocês a abrirem no capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15 do Evangelho de João. Como eu falei nos outros cultos, essa série ela tem sido abençoadora e para mim ela tem sido marcante. O Evangelho de João já é um livro que ele tem João e Romanos, que no meu coração eles moram de forma arde forte cada vez que nós lemos. E essa série ela tem sido, para mim, abençoadora. Nós vemos sermões após sermões, a palavra de Deus sendo pregada e através do Espírito, o Senhor vir a nos moldar, a sermos conforme a sua imagem, conforme o caráter de Jesus. E eu creio que tem sido abençoador para a igreja também. Foram até agora, eu acho que 17 sermões, o Emanuel falou de manhã, e sermão após sermão, nós temos visto a mão e o poder do Espírito Santo, através de cada sermão pregado pelos obreiros da igreja. Todos acharam? Digam um sonoro amém. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer.
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Odiados pelo mundo. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão você. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo a eles e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque são comigo desde o princípio. Amém? Meus irmãos, capítulo 15 aqui. Aqui no capítulo 15, nós vamos ver a sétima e a última declaração de Jesus sobre o eu sou. Porém, Jesus aqui, ele não se ateve somente à mensagem, à imagem do eu sou a videira verdadeira, prosseguindo também com a figura do amigo. Esses dois retratos dos cristãos, como ramos e amigos, eles revelam tanto os nossos privilégios, quanto as nossas responsabilidades. Como ramos, nós temos o privilégio de compartilhar a vida de Jesus, mas também temos a responsabilidade de permanecer nele. Como amigos, nós temos o privilégio de conhecer a sua vontade, mas também nós temos a responsabilidade em obedecer a ele. Então, essa é o cerne do capítulo 15 de João. E já entrando, sem demora, entrando no texto sagrado, a partir ali do verso 1, vamos estar falando sobre a primeira parte da perícope aqui, do verso 1 até o versículo 11, nós vamos falar sobre permanecer. Vamos falar sobre a permanência, que entra agora no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. O cultivo dos vinhedos era uma atividade importante para a vida econômica de Israel. Essa representação aqui que Cristo faz, de forma simbólica, ele apresenta 4 elementos que nós precisamos compreender para que a gente possa tirar um proveito do texto. E o primeiro delas é a videira. A Bíblia Sagrada vai nos apresentar 3 tipos de videira. E eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 7, do versículo 4 ao versículo 7. Que vai nos falar a respeito da videira do passado. Isaías capítulo 5, versículo 4. Todos acharam? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado,
não será podada nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros, ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. A videira aqui do passado está se referindo a Israel como nação. Deus, ele transplantou Israel. Ele tirou Israel do Egito e plantou Israel em Canaã, como se planta uma videira. Você vai ver isso. Você pode procurar em casa, Salmo 80, do verso 8 até o 11, vai falar sobre isso. Deus, ele fez esse ato num ato de graça, sobre transplantar Israel, tirar da servidão do Egito e colocar em Canaã. E deu à nação de Israel bênçãos e benefícios inimagináveis que se pode dar a uma nação. Se existe uma nação que teve tudo para ser bem-sucedida, essa nação com certeza era Israel. Mas Israel, a videira do passado, ela, mesmo recebendo todos os benefícios do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, a videira do passado, ela produziu uvas bravas, como a gente leu ali no texto de Isaías. Ao invés de praticar justiça, Israel, ela praticou opressão. Ao invés de produzir frutos de retidão, ela produziu iniquidade, aflição em suas vítimas. Deus teve de tratar com a nação de Israel, castigando ela, mas mesmo assim, isso não teve resultados duradouros. Quando o próprio Filho de Deus veio cuidar da vinha, ele foi expulso e foi morto. Mateus 21, 33 ao 36 vai mostrar isso. Também, a Escritura Sagrada vai nos falar acerca de uma videira que há no futuro. Apocalipse 14, do verso 14 ao 20, abra comigo. Vai estar falando sobre a videira da terra. Apocalipse 14, verso 14 ao versículo 20. Todos acharam? Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com a voz forte para que estava sendo sentado sobre a nuvem. Pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita. Visto que os campos da terra já amadureceram, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar. O anjo que tem autoridade sobre o fogo clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando à altura de freio dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então, a Escritura também vai nos falar acerca dessa videira, a videira da terra. Aqui, a videira da terra, ela se refere ao sistema do mundo gentil, que está amadurecendo para o julgamento de Deus. Os cristãos, os seguidores de Cristo, são a videira do céu, ramos da videira do céu, mas os incrédulos são ramos da videira da terra. Os não salvos, eles dependem do mundo para receber o seu sustento e encontram a sua satisfação. Enquanto os cristãos, os crentes, eles dependem somente de Jesus Cristo. A videira da terra, ela será cortada e destruída quando Jesus voltar. Mas agora, Jesus aqui nos apresenta a videira do presente, no capítulo 15. A videira do presente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira, ou seja, a original, da qual todas as outras videiras são cópias. Nós, como seguidores de Jesus, nós não vivemos de substitutos.
Jesus, ele era a videira verdadeira no sentido de ser genuíno, se comparado a Israel, que não tinha agido de acordo com o seu propósito, com o seu chamado. Jesus, ele era a realidade daquilo que Israel era somente o tipo. Quando Jesus está se referindo a si mesmo como a videira verdadeira, ele está dizendo que toda a seiva vital, que toda a vida, que todo o vigor procede tão somente dele. O segundo ponto a destacar é do agricultor, ainda no versículo 1. E o meu pai é o lavrador. O agricultor aqui, ele é identificado como pai. E ele seria o responsável de cuidar da vinha. A figura aqui nos mostra que o quão é estreito o relacionamento entre Cristo e o Pai. O quão estreito é esse relacionamento. A responsabilidade do viticultor é cuidar das videiras. De acordo com Jesus, esse é o trabalho do Pai. É Ele quem limpa ou poda os ramos que possam produzir seus frutos. O viticultor, ele poda os ramos de duas maneiras. Ele corta a madeira morta, que pode servir ali de proliferação para doenças ou insetos. Ele remove também partes ainda vivas, para que a vitalidade da planta não se dissipe, comprometendo assim a qualidade dos seus frutos. Na verdade, o viticultor, ele remove cachos inteiros de uva, para que o resto da colheita seja de uma qualidade superior. Ele fala de podar ou limpar, porque a nossa carne, ela está saturada de vícios supérfluos. A nossa carne, a nossa natureza, ela está saturada de vícios destrutivos. E esses vícios, eles são férteis demais. E eles se reproduzem de uma forma rápida, eles se multiplicam, e isso não terá fim, a não ser que nós sejamos limpos ou podados pelo agricultor, por nosso Pai. A poda é a mais importante operação para que a videira continue a produzir seus frutos. Um ramo que não produz fruto, ele não é digno de seu lugar na videira, e ele deve ser cortado e arrancado fora. Pelo fato de que Deus nos ama, Ele nos poda para nos estimular a ter mais frutos. O processo de poda, ele é doloroso. Ele é doloroso. Quando o Senhor poda e vem retirar em nós tudo aquilo que não presta, isso dói muitas vezes. Esse processo, ele dói, ele é doloroso, mas ele é necessário. O terceiro ponto que eu quero destacar com vocês está no versículo 2 e no versículo 5, que é os ramos. Veja comigo no versículo 5. Jesus aqui, ele se apresenta como: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos os ramos. Um ramo sozinho, ele é frágil e ele é imprestável. Ele serve apenas para ser queimado. O ramo, ele não é capaz de gerar vida própria. Antes, ele deve ser retirado da videira. Aqui, nós vemos nessa figura uma imagem, uma figura de nossa comunhão com Cristo, de nossa comunhão com Jesus, por meio do Espírito que nos permite dar frutos. E a Escritura Sagrada, ela vai nos mostrar várias figuras que falam acerca desse conceito importante de união e comunhão com o Senhor. Você pode ver isso em 1 Coríntios 12, que vai falar sobre o corpo e os seus membros. Em Efésios 5, 25, você vai ouvir sobre a noiva e o noivo. Capítulo 10 de João, que Jean pregou aqui, vai falar sobre as ovelhas e o seu pastor. Um membro, um braço, uma perna que é separado do seu corpo, ele morre. O casamento, ele cria-se uma união, mas exige amor, devoção, cuidados diários.
para que se possa manter a comunhão. O pastor, ele traz as suas ovelhas para o rebanho, mas as ovelhas devem seguir o pastor, a fim de que possam receber proteção e provisão. Quanto antes nós descobrirmos que somos apenas ramos e dependentes da videira verdadeira, melhor será o nosso relacionamento com o Senhor. Pois aí nós veremos as nossas fraquezas, veremos quão falhos nós somos, veremos que sem Ele nós não somos nada, e nós confessaremos que necessitamos da força de Jesus. O texto sagrado vai nos mostrar que existe 2 tipos de ramos. Você vem comigo aqui no verso 2. Vai falar sobre isso. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Então aqui nós vemos 2 tipos de ramos. Primeiro, os infrutíferos. São os ramos que não produzem frutos. E um ramo que não produz fruto, ele não é digno de estar na videira. O destino dos infrutíferos é ser tirado, é ser arrancado. Aqui o texto está indicando que muitos se passam por ramos em Cristo que não dão frutos. Muitos estão no meio de nós muitas vezes, falam como nós, se vestem como nós, falam sobre teologia, falam sobre soteriologia, sobre salvação, falam sobre escatologia, falam sobre termos bíblicos, falam sobre comentaristas, falam sobre teólogos, falam sobre a fé, mas a sua profissão é somente da boca para fora. Estão mortos por dentro, estão murchos por dentro, estão secos por dentro. Se eles realmente estivessem unidos a Cristo pela fé, eles dariam frutos. A consequência fatal de abandonarem Jesus está no verso 6. Leia comigo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Essa aqui é uma descrição terrível, terrível do estado dos hipócritas, dos apóstatas, daqueles que abandonam a fé. Daqueles que não permanecem em Jesus. Eles são lançados fora como ramos secos, ramos murchos, são lançados à sua própria sorte. Meu irmão, ouça com atenção, o pior julgamento que Deus pode lançar a um ser humano, o pior julgamento que Deus pode trazer a alguém, é deixar essa pessoa partir por conta própria. A pior coisa que Deus, o pior julgamento que um ser humano pode ter acerca de Deus, é Deus deixar ele fazer as coisas do seu próprio modo. Pior coisa é quando Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. Isso vai trazer destruição. Isso traz destruição. Pessoas que professam a fé somente de forma externa, não se deleitam no Senhor, não adoram ao Senhor, não fazem seu culto doméstico, não leem a Escritura, não oram, não testemunham do amor de Deus. São secos. Só podem ser retirados e queimados, lançados fora. O texto também vai nos mostrar sobre os ramos frutíferos. São aqueles que dão frutos. E o Pai os limpa para que deem ainda mais frutos. Até os ramos frutíferos, para que possam produzir mais frutos, têm a necessidade de ser limpos e podados pelo Pai.
Deus Pai, o agricultor, Ele remove tudo aquilo que é supérfluo em nós, tudo ainda que existe da velha natureza em nós, e que nos atrapalha a nossa produtividade. Alguma de nossas paixões e sentimentos e noções, elas precisam ser eliminados. Deus nos poda porque Ele nos ama. A poda dos ramos frutíferos para sua maior produtividade é a preocupação e o trabalho do lavrador. E isso é para a sua própria glória. Deus nos poda para que a gente venha frutificar, para que a gente possa glorificar ainda mais o seu nome, para que a gente possa trazer mais honra ao seu nome. O propósito nítido do versículo aqui é insistir que não há cristãos, preste atenção, não há cristãos verdadeiros se eles não produzem alguma medida de fruto. A frutificação é a marca infalível do verdadeiro cristianismo. O verso 3 aqui vai falar: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A operação de Cristo no nosso coração é por intermédio do Espírito Santo, e a palavra é o instrumento no qual Ele nos limpa. A palavra, ela corta todos os ramos secos que há em nós. A palavra, ela vem nos moldando para que a gente possa ser mais parecidos com Jesus, para que a gente possa ser mais parecidos ao caráter de Jesus. Aqui o texto fala que cada um deles estava limpo, e isto é, santificados pela verdade de Jesus. A fé que eles receberam, a palavra de Cristo, purificou os seus corações. O Espírito da graça, pela palavra, os purificou da sujeira da carne. A palavra nos purifica, irmãos. Por isso, irmãos, por isso nós devemos ler a Escritura Sagrada diariamente. Por isso, para que o Senhor venha nos purificar, tirar de nós toda a sujeira, toda a imundícia que há do pecado em nós. No verso 4, acompanhe comigo. Aqui a palavra-chave é permanecer. Leia comigo ali. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A palavra permanecer, no versículo 1 ao versículo 11, ela é usada 11 vezes em João. Permanecer significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe em nossas vidas por meio dela, e a fim de que nós venhamos produzir mais frutos. O grande e constante interesse de todos os seguidores de Jesus consiste em conservar uma comunhão e uma dependência com Ele. Se unir a Jesus de forma habitual e efetiva, para que a gente possa obter os nutrientes que vêm dele. A comunhão entre Cristo e os crentes nunca, nunca, nunca vai falhar por parte dele. Nós devemos permanecer na palavra de Cristo, por uma consideração a ela, e ela em nós como uma luz que ilumina os nossos pés. Nós devemos permanecer nos méritos de Jesus, como nossa justiça e defesa. E Ele, Cristo, deve permanecer em nós, como nosso sustento e o nosso consolo. Versículo 4 continua: como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Todos os ramos, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus que estão ligados à videira, é imperativo que os discípulos de Jesus sigam esta palavra: permanecei em mim. Todos quantos têm Jesus como uma raiz viva são ramos produtores de fruto. Se você está em Jesus, você vai dar fruto. E nós vamos ver daqui a pouco o que é frutificar. Como nós podemos saber se permanecemos em Cristo?
Como nós sabemos disso? Como a gente pode identificar isso? Será que nós sentimos algo especial? Em primeiro lugar, como eu já tenho dito aqui, permanecer em Cristo é produzir frutos, que vamos ver em breve. O cristão, em segundo lugar, permanece em Cristo quando recebe respostas para as suas orações. No verso 7, veja comigo. Se permanecer em mim, que as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quem permanece em Cristo e tem as suas palavras permanentes em si, quando orar, a sua oração será respondida. Mas por quê? Nós, tendo a palavra de Deus permanente em nós, nós vamos pedir tudo aquilo que é da vontade de Deus. Nós iremos pedir tudo aquilo que vai servir para a glorificação do nome de Deus. Tudo aquilo que vai trazer honra para o nome de Deus. Um coração que tem as palavras de Jesus nunca vai pedir aquilo que Jesus não pediria. Nunca vai pedir aquilo que não trará honra ao Senhor. Continuando, em terceiro, como sabemos que permanecemos em Cristo? Nós sabemos que permanecemos nele quando nós experimentamos cada vez mais um profundo amor por Cristo e pelos nossos irmãos. No versículo 9, leia comigo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Estar em Jesus é amar Jesus, mas também é amar cada vez mais os nossos irmãos. Amar o nosso irmão, se dedicar a ele, servir ao nosso irmão. Uma outra marca de que estamos em Jesus é experimentar a alegria dele. Verso 11. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Estar em Jesus é desfrutar da alegria que vem dele, a alegria da salvação. Essa relação de permanência ela é natural para os ramos, mas ela deve ser cultivada por uma vida cristã, pois não se desenvolve de forma automática. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na Escritura Sagrada, oração e serviço. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais fruto nós iremos produzir. Deus, ele não é apenas glorificado numa colheita abundante, mas ele é glorificado numa colheita excelente. Um verdadeiro ramo ligado à vinha sempre vai dar frutos. Como ramos da videira, nós temos o privilégio de permanecer em Cristo. E a nossa responsabilidade é de dar frutos. Mas então, o que é os frutos? A Bíblia aqui, ela fala de vários tipos de frutos espirituais. Então vamos aos frutos. Nós damos frutos. Em Romanos 1, versículo 13, vai dizer que damos fruto quando levamos outras pessoas a Cristo. Obrigado, irmão Leandro. Nós damos frutos quando somos parte da colheita. João 4, 35 ao 38. Nós damos fruto quando crescemos em santidade e obediência. Paulo considera que as ofertas dos crentes são frutos de uma vida consagrada. Romanos 15, 28. E o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. É o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo a outras pessoas. Até mesmo as nossas boas obras e os nossos serviços nascem dessa vida de permanência em Cristo. Colossenses 1:10. O louvor que vem do coração e dos lábios também é um fruto para a glória de Deus. Hebreus 13 e 15. O propósito dos ramos é de produzir muitos frutos. Versículo 5. Versículo 5 também vai falar ali, sem mim vocês não podem fazer nada. E aqui, essa é a conclusão dessa parábola.
Enquanto nós estivermos separados de Jesus, não iremos produzir um fruto que seja aceitável diante de Deus, pois nós somos incapazes de fazer algo bom. O propósito principal dessa alegoria aqui é de salientar a importância da dependência dos seguidores de Jesus. O versículo 5 destaca o desamparo dos seguidores de Cristo quando estão desligados a Jesus. Só nos tornamos ramos no momento em que nos unimos a Jesus. E a Escritura nos mostra que sem Cristo somos madeiras inútil, seca. Fora os méritos de Jesus, nós não podemos fazer nada para a nossa justificação. Sem o Espírito de Cristo, nós não podemos fazer nada para a nossa santificação. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada de forma correta. Nada que seja um fruto agradável a Deus ou a nós mesmos. Nós dependemos de Jesus, não somente como uma videira depende de um muro para encontrar nela um suporte. Nós dependemos de Jesus como uma raiz para ter seiva que nos dá o alimento para a vida. Um verdadeiro cristão está ligado à vinha e ele dará frutos. Como eu estava dizendo, como ramos da videira, nós temos o privilégio de permanecer em Jesus e a responsabilidade de dar frutos, meus irmãos. Nós temos a responsabilidade de frutificar. Sonde o seu coração neste momento. Sonde o teu coração neste momento. Será que você tem professado uma fé condizente? Será que você tem agido, tem conduzido a sua vida, tem sido condizente com aquilo que você tem externado para fora? Será que você muitas vezes não tem externado uma coisa no qual você não vive? Que o Senhor te ajude nessa noite, que você venha sondar o seu coração e que através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, você venha ser podado para a glória de Jesus. Que o Senhor venha nos desafiar a não viver uma vida de mentira, de um falso evangelho, de um falso cristianismo. Passamos agora para a segunda parte, do verso 9 até o verso 17. Aqui, Jesus vai falar sobre a amizade, sobre seus amigos e a nossa responsabilidade de obedecer ao Senhor. O versículo 9 vai nos falar sobre o amor do Pai a Ele, para que a gente possa entender o amor dele por nós. O versículo 9 vai falar: como o Pai me amou. Jesus era o filho do seu amor. O Pai o amou. E o Pai entregou todas as coisas em suas mãos. E assim ainda, o Pai amou o mundo, tanto o mundo, a ponto de entregar o seu Filho por cada um de nós aqui. Quando Cristo estava iniciando os seus sofrimentos, que trazia o consolo ao coração do nosso Salvador, era o pensamento de que o seu Pai o amava. Assim como o Pai amou a ele, que era o mais digno, Jesus era o mais digno, o Pai o amava. O Pai amou a nós, os mais indignos. O Pai o amou como a cabeça da igreja, Cristo, o nosso mediador. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. No verso 10. Nós infringimos a lei da criação. E nós fomos excluídos do amor de Deus. Cristo, Ele fez a compensação por nós, obedecendo a lei da redenção. E dessa maneira, Ele permaneceu no amor do Pai e nos restaurou a Ele. Veja que o amor a Deus está ligado à obediência. Isso é claro aqui nessa parte do texto. No versículo 13, vai dizer que ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Está aqui
Este é o amor com o qual Cristo nos ama. Ele aqui estava prestes a entregar a vida pelos seus amigos, um ato de sacrifício que eles ainda nem eram capazes de avaliar. A maior prova de amor é dar a vida por um amigo para salvar a vida dele. Este é o amor no nível mais elevado, um amor que é tão forte quanto a morte. Jesus estava por se entregar a eles, mas trazendo para nós. Nós temos amigos íntimos, talvez pessoas no qual nós morreríamos. Eu morreria certamente pelo Alexandre, morreria pelo André. Mas Jesus, ele mostrou o seu amor para com nós, quando ainda éramos os seus inimigos. Jesus nos tirou de uma vida de inimizade com Deus, para nos trazer de uma vida de amizade, obediência e de servidão a Ele. O amor de Jesus, ele excede todo e qualquer tipo de amor. No versículo 14 e no versículo 15, vai nos falar aqui: vocês são meus amigos se fazerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai lhes dei a conhecer. Aqui, veja, há uma mudança de relacionamento, de servos para amigos, e isso aqui é significativo. A diferença aqui não reside em mudança de atitude. Espera-se tanto que servos e amigos obedeçam. Mas aqui está a diferença, está na comunicação. Ao passo que os servos, os empregados obedecem de forma cega, mas amigos são tidos como alguém de confiança. Jesus amou seus discípulos, pois era muito livre na comunicação da sua vontade e do seu pensamento a eles. Cristo declarou aos seus discípulos grandes coisas relativas à redenção do homem, para que eles pudessem declarar aos outros homens. A nossa amizade com Jesus implica em amor e obediência, mas também envolve conhecimento. Ele nos informa de seus planos. Cristo é o nosso Senhor, mas não nos trata como servos. Ele nos trata como amigos, se nós viemos obedecer os seus mandamentos. Cristo, ele nos revela todo o plano de salvação, para que a gente possa propagar esse plano de salvação a outras pessoas. Cristo nos declara, nos revela o amor salvífico do Pai, para que a gente possa passar às outras pessoas. Ele nos trata como amigos se nós obedecermos a Ele e seus mandamentos. Nós não nos tornamos amigos de Jesus por causa da obediência, mas nós obedecemos porque nós estimamos muito esse relacionamento com Ele. No verso 16, Cristo amou seus discípulos, pois Ele escolheu e ordenou que fosse o mais importante instrumento da sua glória e honra nesse mundo. O amor de Jesus aqui, ele fica aparente, primeiro, na sua escolha. Veja comigo o verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Será que eles foram escolhidos porque eles eram dotados de algum poder do alto? Ou que tinham alguma intimidade por Ele? Não. Jesus não os escolhe por conta da sabedoria e da benevolência deles, não. Jesus os escolhe, sim, por sua graça e seu favor. Jesus não escolheu a nós, a igreja da Mário Quintana, como seus amigos, porque nós somos alguma coisa. Jesus nos escolheu porque Ele é. Ele é rico em graça, Ele é rico em favor. E mais, a sua escolha não é para que a gente fique parado. O amor de Jesus, ele é permanente, ele é aparente no chamado, ao nos enviar. Jesus nos escolheu para sermos embaixadores dele nesse mundo. O tesouro do Evangelho foi confiado a nós, para que ele seja propagado a toda a criatura.
O verso 16 vai dizer: para que vão, para que vades. Nós fomos ordenados a não ficarmos quietos, mas para que a gente possa se ocupar, não para que a gente venha ficar a fazer nada, mas que a gente venha a ser úteis nas mãos de Deus. O seu amor fica aparente pelo interesse que o trono da graça tinha neles, a fim de tudo que o pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Mais uma vez aqui, Jesus está falando acerca da oração, e há 3 encorajamentos aqui, que Jesus nos dá, para que a gente possa ter uma vida de oração. O primeiro encorajamento aqui, é que temos um Deus ao qual recorrer, que é um Pai. Um Pai, podemos chegar a Deus em oração, porque Ele é um Pai que supre as necessidades dos seus filhos. É um Pai no qual podemos ter intimidade. O segundo ponto é que nós podemos nos apresentar por um bom e santo nome, que é o nome verdadeiro de Jesus Cristo. E tudo, em terceiro lugar, vai dizer que nós temos uma resposta de paz nas orações. O que vocês vierem a pedir, lhes será dado. Essa é a grande promessa feita, aquela grande missão. Nós teremos nossas orações respondidas pelo nome de Jesus, porque iremos pedir tudo aquilo que Jesus pediria. Pediremos tudo que for da vontade de Deus. Não pediremos coisas mesquinhas, mas pediremos coisas que irão glorificar o nome de Jesus. O verso 17, eu tenho que correr por causa do tempo, vai falar a respeito do amor dos discípulos um pelos outros. Veja comigo, eu lhes ordeno, é isso, que vocês amem uns aos outros. Aqui é ordenado como uma evidência do amor por Cristo, e é uma grata retribuição do seu amor por eles. Nós devemos guardar os mandamentos, e este é o seu mandamento, está no verso 12 e no verso 17, que nós venhamos nos amar. Nenhuma obrigação da religião é mais frequentemente enfatizada e recomendada a nós pelo Senhor Jesus do que essa do amor mútuo. Isso aqui é recomendado pelo padrão de Cristo, assim como eu vos amei. O amor de Jesus por nós deve nos orientar a nos motivar. Nosso amor um pelos outros, meus irmãos. Você tem procurado o seu irmão? Você conhece o irmão que está do teu lado? Sabe o nome dele? Sabe o nome dos filhos dele? Você tem um amado de verdade? Amor fraternal em nós? Você tem servido o seu irmão? O amor de Jesus, ele é sacrificial. O nosso amor uns pelos outros deve ser sacrificial, assim como eu vos amei. Que responsabilidade que o Senhor nos traz aqui. Meus irmãos, correndo ainda contra o tempo, nós vamos para a última parte, que é o ódio, a previsão de ódio e perseguição, que está do versículo 18 ao versículo 25. Aqui Cristo fala sobre o ódio. A característica do reino de Cristo é o amor. E aqui o Senhor vai nos apresentar a característica do reino do diabo, que é o ódio. O verso 18 vai falar do mundo. Do ponto de vista cristão, o mundo inclui todas as pessoas, planos, organizações, atividades, filosofias, valores, que pertencem a uma sociedade sem Deus. Algumas dessas coisas podem ser culturais, enquanto outras são extremamente corrompidas. Mas tudo isso tem origem num coração pecaminoso do homem. E promovem o que o homem pecaminoso deseja desfrutar e realizar. Jesus aqui, nessa perícope, ele não alivia quando diz aos seus discípulos que a situação nesse mundo seria crítica.
e até mesmo perigosa. Observe a progressão na oposição do mundo. Primeiro, o ódio, verso 18 e 19. Perseguição, verso 20. E expulsão e até mesmo a morte. Você vai ver isso no capítulo 16, no verso 2. Mas por que o sistema do mundo nos odeia? Odeia tanto os seguidores de Jesus. Jesus aqui vai nos apresentar alguns motivos. O primeiro motivo, porque o mundo nos odeia, é porque somos identificados com Cristo. Verso 18 ao 20, leia comigo. Se o mundo os odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a de vocês. Se o mundo odiou a Cristo, então também vai odiar aqueles que se identificam com Ele. João, no versículo 20, Jesus cita uma declaração que havia feito no capítulo 13, no verso 16. E aqui a lógica, ela é clara, meus irmãos, ela é clara. Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Ele é maior do que nós, no modo que ele deve receber louvor e glória. Mas o mundo, ele se recusa a louvar o Senhor, a glorificar o Senhor. O mundo o odeia. O mundo odeia Jesus. E então é natural que o mundo venha a odiar os seus seguidores. Se Jesus, em toda a sua grandeza, em toda a sua perfeição, em toda a sua benevolência, não escapou da perseguição, o que não sobra para nós, meus irmãos? Mas é animador também saber que quando nós, povo de Deus, é perseguido, o nosso Senhor, Ele participa do nosso sofrimento, pois Ele é a cabeça do corpo e nós somos os seus membros. Qualquer coisa que o inimigo possa fazer contra nós já foi feita antes contra o nosso Salvador, e Ele está conosco enquanto nós sofremos. O mundo vai odiar você. O mundo vai perseguir você. Adolescentes da Mário Quintana, pessoas que fazem faculdade, que me ouvem, escute. Se você está em Cristo, se você está na videira verdadeira, se as palavras de Jesus permanecem no seu coração, você será odiado. Você será perseguido. Por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Jesus, a vida, a conduta cristã vai confrontar esse sistema maligno, corrompido que é o mundo. Os valores dos seguidores de Jesus é totalmente o oposto dos valores desse mundo. Nós somos abertamente contra o aborto. Nós somos totalmente a favor da vida. Nós somos totalmente contra a liberação das drogas. Nós somos totalmente a favor do casamento heterossexual. E nós não devemos nos envergonhar disso. Nós não devemos ter vergonha disso. Nós somos a luz deste mundo. Nós fomos chamados para trazer este mundo ao arrependimento. E isso vai trazer ódio sobre nós. Vai trazer ódio sobre nós. Por quê? E aqui é a segunda evidência do motivo que o mundo nos odeia. Porque nós não pertencemos a este lugar. Nós não somos daqui. Nós odiamos aquilo que Deus odeia. Nós amamos aquilo que Deus ama. Quando cremos em Cristo, passamos a ter uma nova condição espiritual. Nós estamos em Cristo e fora deste mundo. Não significa que nós vamos viver como uns alienados. Não significa que a gente vai rejeitar as coisas naturais. Mas nós iremos rejeitar todo esse sistema pecaminoso.
Nós não estamos mais interessados nos prazeres que o pecado pode nos dar. Nós não temos mais interesse nenhum pelo pecado. Nós temos interesse pela vida, pelo amor, pela união, que só tem intermédio por Cristo Jesus. O sistema desse mundo funciona com base na conformidade. Enquanto as pessoas seguem as tendências daqui, as modas daqui, aceitam os valores desse mundo. Nós, como seguidores de Jesus, como nova criatura, nós não desejamos mais viver como antes. Nós somos chamados a transformar. Nós não somos conformados com isso. Nós, pelo chamado de Jesus, somos enviados a transformar. Correndo contra o tempo. E aqui eu encerro. O mundo, outro motivo que o mundo nos odeia é porque ele é ignorante e cego. Você vai ver isso no versículo 21. O mundo religioso de hoje afirma conhecer Deus, mas eles não desejam reconhecer Jesus como seu Filho e como nosso único Salvador. O verso 22 e 24 vai nos dar um outro motivo. O mundo se recusa a reconhecer o seu pecado. A vinda de Jesus aqui no verso 22 e 24 tinha lançado sobre eles uma responsabilidade moral. Jesus enfatiza as suas palavras e suas obras. Uma ênfase que observamos ao longo de todo o Evangelho de João. O povo não tinha desculpa para o seu pecado. Testemunharam as obras e ouviram as palavras de Jesus, mas não quiseram reconhecer a verdade. Meus irmãos, que possamos estar firmes em Jesus. Saiba que o mundo odeia vocês, mas antes eles odiaram Jesus. E Jesus nos manda o Consolador, que está no verso 26 ao verso 27, para testemunhar desse amor e da palavra de Deus, e para nos encorajar que mesmo em meio às perseguições, nós venhamos ser testemunhas vivas do seu amor. O maior avanço da propagação do Evangelho foi em período de perseguição. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Consolador está conosco. O Senhor está conosco. Termino respondendo as 3 perguntas do capítulo 15 de João. Quem é Jesus no capítulo 15? Jesus. Ele é a videira verdadeira, à procura de ramos. Ele é o Cristo doador da vida. Ele é o Cristo que condena. Ele é o Cristo odiado. E Ele é o Cristo que escolhe. O Cristo que nos chama de amigo. E é o Cristo que nos confia tudo aquilo que Ele ouviu de seu Pai. Jesus no capítulo 15. E o que é fé no capítulo 15, meus irmãos? Fé é se relacionar com Jesus, permanecer no seu amor e ter as suas palavras guardadas no coração. Fé é crer que tudo o que pedimos em oração, pelo poder do nome de Cristo, nos será confiado, nos será dado. Fé é saber que mesmo em meio às perseguições, por causa do nome de Jesus, Ele vai nos mandar o Consolador. Ele nos manda o Consolador que nos encoraja a testemunhar o seu amor. O que é vida no capítulo 15? Vida é ser amigo de Jesus. Vida é ter a alegria de Jesus em nossas vidas. Vida é viver em amor fraternal com os nossos irmãos. Convido a você a se colocar de pé, meus irmãos. Convido a você a sondar o seu coração. Você tem permanecido em Jesus? As palavras de Jesus permanecem em você? Você tem crescido em graça, em amor pelo seu próximo? Você tem amado mais Jesus? Meus irmãos, sonde seu coração nessa noite.
Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. Que você possa avaliar se você é realmente um amigo do Senhor, aquele que obedece os seus mandamentos. Que você possa avaliar se o mundo odeia você ou se você é amigo do mundo. Vamos orar, meus irmãos? Logo após, nós estaremos respondendo ao Evangelho de duas formas. O grupo estará cantando e nós iremos responder ofertando ao Senhor. Oferte com alegria, oferte a Deus com um louvor, satisfação por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor é e significa a nós. A segunda forma que você vai responder ao sermão é participar do corpo e do sangue de Jesus. É cear. Oramos ao Senhor. Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Nós, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu é a videira verdadeira. De Ti, Senhor, recebemos todo o vigor, toda a vida. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos poda. O Senhor tira tudo aquilo que não presta de nós, para que nós possamos crescer em comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por confiar em nós como seus amigos e nos revelar a vontade do seu Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu enviaste o Consolador para que Ele possa, Senhor, testemunhar através de nós na perseguição. Peço, Senhor, se há algum coração aqui, Pai, que não tenha certeza que está no Senhor, se há algum coração aqui, Senhor, que tem vivido um cristianismo fraco, um cristianismo falso, que o Senhor use da sua misericórdia nessa noite, que o Senhor use da sua misericórdia nessa noite, e que o Senhor possa transformar os corações essa noite. Jesus, nós Te louvamos. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Amém.